Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como foram de final de semana? Espero que estejam todos muito bem, ok? Bom, em função dos nossos problemas de conexão, a prof está gravando essa videoaula para a aula de hoje de português, né? Porque nós estamos com um grande problema, mas a prof Francine já está resolvendo e em breve esperamos que o mais rápido possível isso se restabeleça e a gente volte com as nossas aulas online, certo? Mas até isso se resolver, nós vamos aqui com as videoaulas, tá bem? Galerinha, hoje é um dia muito especial. Hoje, 21 de setembro, nós comemoramos o Dia da Árvore, né? E a gente sabe, a gente sempre conversa em nossas aulas, nas nossas disciplinas, a importância, né, de se plantar uma árvore. Todo mundo aí já plantou uma árvore um dia? Eu tenho certeza que sim, né? Até esses dias atrás na escola, vocês foram pegar uma mudinha de paineira, né? De uma árvore para plantar. Então todo mundo já plantou uma árvore um dia e espero que continue plantando, né? A importância da gente plantar árvore, né? Quando a gente pensa em proteger a árvore, a gente está também protegendo a nossa vida. Plantando uma árvore, você estará protegendo a vida, a sua vida, a minha vida, a vida de toda a humanidade, né? Pensando também no nosso futuro. Por quê? Porque as árvores são importantes para a diminuição da poluição. Porque as árvores são as nossas fornecedoras de oxigênio. Né? E a gente sabe que o ar, quanto mais puro, quanto mais árvores nós tivermos, mais puro o ar vai estar. Então, quanto mais árvores, menos poluição. Por isso a importância, né? Hoje, o dia da árvore, mas nós temos que pensar na importância dela todos os dias, sempre, certo? Então, muito bem, que plantemos cada dia mais árvores, né? Para que nós tenhamos aí um mundo melhor. Um mundo menos poluído, o meio ambiente preservado, a gente vê tanta coisa acontecendo, tantas queimadas, destruição, e isso é muito ruim. E nós temos que ter o nosso pensamento de forma diferente, pensar em preservação da natureza, preservação da árvore. Proteger a árvore é proteger a nossa vida, proteger a vida humana, a vida dos animais, a vida dos seres vivos. Certo? Muito bem. Aqui, ó, a prof já colocou a página que nós vamos trabalhar hoje. Na página 102 do livro de português. Então, peguem o livro de português de vocês, abram na página 102. Então, vejam lá. Hoje nós vamos ver sobre dois verbos bem especiais também. A gente vai aprender como que nós vamos escrevê-los de forma adequada, essas formas verbais. Então, veja lá. Ver, veem, lê, leem. Então, nós vamos ver essa conjugação, essas formas verbais. Então, peguem lá na página 102, exercício 1. Observe as ilustrações. Galerinha, nós temos duas ilustrações ali. A primeira, a gente vê, olha só, o menininho sentado, né, encostado numa árvore. A gente só vê o tronco ali, né, mas a gente considera que a árvore exista. E a necessidade, né? Quando tá muito calor, a gente tenta se abrigar onde? Aquele sol quente, a gente procura sempre uma sombra, né? Então, olha a importância da gente plantar cada vez mais árvores. E o menininho está encostado ali, debaixo da árvore, lendo um gibi. Então, ele lê o gibi. O menino lê o gibi. Na outra situação, a gente já observa outro ambiente, né? 3 crianças ali lendo ao redor de uma mesa. Ali eles estão lendo um livro, né? Cada um com a sua leitura ali, com a sua preferência. Então veja só, a letra A. Escreva uma frase para cada ilustração com as formas verbais lê e leem. Então eu sei que o menino lê o gibi, singular, porque tem uma pessoa só lendo. Na segunda situação, os meninos leem os livros. Então, vocês vão escrever uma frase para cada situação. O menino lê o gibi e os meninos leem os livros. Tranquilo? Muito bem. A letra B nós vamos só falar, né? Só fazer a explanação oral. A que pessoa gramatical e número
essas formas se referem? Então, quando a gente pensa em pessoa, a gente lembra na primeira, segunda e terceira pessoa, plural e singular. E quando eu falo em número, né, plural e singular. Então, vamos lá. A que pessoa gramatical e número essas formas se referem? Então, na primeira ali, o menino lê, ele se refere à terceira pessoa do singular. Ele lê o gibi. E na segunda situação, refere-se o quê? À terceira pessoa do plural. Os meninos, né, leem. Então, eles leem, plural. Mais de uma pessoa, né? Leem, plural, ok? Então, só a letra B, só para a gente discutir. A número 2, também nós vamos discutir. Veja lá, leia a piada. Então, precisamos ler a piada. Gostam de piada? A prof gosta também. Uma mulher vê um homem carregando um armário nas costas e diz: "Você ficou louco? Esse armário é muito pesado. Precisa no mínimo de 2 pessoas para ser carregado." "E não somos 2?" respondeu o homem. "Meu amigo está aí dentro segurando os cabides." Olha só. Muito bem. Qual é a graça da piada, galera? Qual é a graça dessa piada? A graça é que, a graça é do homem achar que o amigo estava o ajudando, né? Quando, na verdade, ele estava tornando o armário mais pesado, porque ele estava dentro, né? Carregando os cabides, sem necessidade alguma. Ele estava, então, sobrecarregando ali o armário, né? Estava deixando o mais pesado. Muito bem. Letra B. A que pessoa gramatical e número a forma V se refere? Então, a forma V, né? Olha só, já vou apagar aqui a nossa árvore. Então, nós estamos lá no livro, na página 102. Lembrando que nós estamos só fazendo oralmente, né? Então, ali, a que pessoa gramatical e número a forma V se refere? Lá na piadinha, ó. Uma mulher vê. Uma mulher vê. Uma mulher vê. A que pessoa se refere à terceira pessoa do plural. Desculpe, do singular. Singular. Vê. A mulher vê, né? Quando diz lá na piada. Então, refere-se à terceira pessoa do singular, pois refere-se à mulher, ela, certo? Letra B. Suponha que 2 mulheres, então, tivessem visto um homem carregando um armário. Então, vamos supor que ao invés de uma, nós tivéssemos 2 mulheres vendo o homem carregando o armário. Como que iria ficar lá no início, né? Como que ia ficar? Uma mulher vê um homem. Como ficaria? As mulheres ou 2 mulheres veem, né? Plural. Elas. 2 mulheres, né? Elas, né? Porque se refere à terceira pessoa do plural. Então, só para nós observarmos e vermos a diferença que existe nessas formas, né? Da gente, nessas formas verbais e da gente escrevê-las corretamente. Ali num quadro informativo, vejam lá, temos ali que vê e veem são formas do verbo ver. Exemplos: Melissa vê os pais à noite. Terceira pessoa do singular, ela, né? Melissa vê. Então, ela vê. A terceira pessoa do singular. Agora, se eu colocar na terceira pessoa do plural, como vai ficar? Melissa e Ricardo veem os pais à noite, né? Se refere à terceira pessoa do plural, eles, certo? Depois, lê e leem também. Lê refere-se à terceira pessoa do singular, ele. Olha o exemplo. O cientista lê diferentes materiais. E depois, na forma leem, os cientistas leem diferentes materiais.
Então, terceira pessoa do plural, eles. Lembrando, galerinha, que essas formas aí, verbais, ver e ler, só lembrando vocês aí, então. Ver e ler são monossílabos. Então, são monossílabos. Tá? São monossílabos tônicos. Por quê? Porque possui apenas uma sílaba. E por que tem um acento, né? Por que tem um acento? Porque são monossílabos terminados em E, tá? São terminados em E, por isso que eu tenho que acentuar. Então, ver, ler, monossílabos tônicos. Por quê? Porque tem a terminação E. Aí eu tenho que colocar o acento gráfico, certo? Muito bem. Agora, quando eu me refiro a outra forma, né? Veem, leem. Como que eu separo essas palavrinhas aqui, pessoal? Esses verbos. Como que vão ser separados? Veem. Então, eles se separam. Leem. Então, veja que eu não falo, né? Eu não digo essa palavra tudo junto na hora de eu separar as sílabas. Veem, leem, eles são considerados hiatos, certo? Então, se separam, tá? Não tem acento e se separam. Veem, leem. Então, os meninos leem os livros, certo? Muito bem. Na página 103, vocês têm, então, também atividades para fazer. Então, veja lá. Leia este trecho do livro Era uma Vez Dom Quixote. Tudo começou por culpa dos livros. O senhor Alonso adorava ler. Gostava de poemas de amor e de romances de pastores, de histórias de viagens. Mas o que o punha louco mesmo eram os livros de cavalaria. Hoje ninguém mais lê esses livros, mas na época de Dom Alonso eram o maior sucesso. Então esse trecho foi tirado do livro Era uma Vez Dom Quixote. Muito bem, então vamos fazer as atividades referentes a esse trecho do livro. Letra A. Lembrando, pessoal, que esses romances de cavalaria, né, que a gente vê em vários livros que quem tem quem tem essas preferências de ler esses livros, esses romances de cavalaria, eles surgiram lá na época medieval. O que é a época medieval? Época que existiam rainhas, reis, castelos, né? Esse tipo de romance. E eles narravam histórias de heróis e amores que, né, não eram correspondidos, certo? Quem aí gosta desse tipo de leitura, né? Leitura que tem reis, rainhas, castelos. Então, são romances que surgiram lá na época medieval, na época do que existiam os castelos, certo? Muito bem. Então, vamos lá, letra A, da página 103, tá bem? De acordo com o trecho, os livros têm culpa de quê? Então, veja a pergunta. De acordo com o trecho, os livros têm culpa de quê? Tem culpa de Dom Alonso gostar de ler, né? Culpa de Dom Alonso gostar de ler. Pessoal, lembrando ali, na frase ali, ó, tudo começou por culpa dos livros, tá vendo? Tá no início lá. O senhor Alonso adorava ler. O verbo ler, ele está conjugado? Quando eu tenho nessa forma, ler, ele está conjugado? Pensem aí, ler. Não está conjugado, né? Porque ele está na forma infinitiva, ó. Né? Os verbos quando terminam em ar, ir, então estão na forma infinitiva. Então ele não sofreu a conjugação ainda, né? Muito bem.
Então, a resposta da letra A é de Dom Alonso gostar de ler, certo? Letra B, o que você imagina que acontece nos livros de cavalaria? O que será que acontece? Vamos assinalar a afirmação correta. Será que o verbo, então veja só, o que você imagina que acontece nos livros de cavalaria? O que será que acontece, pessoal? O que vocês imaginam? Aí vocês vão colocar, né? Vão imaginar, na letra B, é só pra gente explanar oralmente, tá? Só pra gente discutir aqui. Então, como a gente não está tendo essa troca de comunicação, vamos pensem aí com vocês. O que você imagina que aconteça nos livros de cavalaria? Lembra que a prof disse que esses romances que falavam de cavalaria surgiram lá na época medieval, na época que tinha os reis, as rainhas, os castelos. E como que era esse tipo de história? Eram histórias narradas, né, que contavam de heróis, que contavam de amores não correspondidos. Então, esse tipo de algo que poderia acontecer. Um amor não correspondido, que o herói não era, né, gostava, vamos supor, da rainha, mas não era correspondido. Então, essa é a situação que a gente imagina que aconteça nos livros de cavalaria. Então, a letra B é só para nós discutirmos mesmo. Letra C, assinale a afirmação correta. Então, veja lá, temos 3 afirmações. O verbo ler está conjugado na primeira pessoa do plural. O verbo ler está conjugado na terceira pessoa do plural. O verbo ler está conjugado na terceira pessoa do singular. Qual que é a certa? A certa é a terceira afirmação, né? O verbo ler está conjugado na terceira pessoa do singular. Muito bem. O número 4. Complete as frases com a forma verbal adequada. Então, vamos ver lá. Sempre lembrando, né, que esses verbos sofrem alterações conforme a conjugação. Então, veja lá. Então, exercício 4. O prof vai colocar aqui com vocês. Então, nós vamos completar com as formas vê, vem, lê, leem. Então, a letra A. Vamos lá. Eles, então veja, eles já está no plural, né? Terceira pessoa do plural. Eles, as coisas de modos diferentes. Eles veem, certo? Terceira pessoa do plural. Letra B. Você, livros de ficção científica ou de aventura? Você lê. Então, você lê. Está no singular, né? Letra C. A professora que você faz as lições de casa. A professora vê. Singular também, né? Terceira pessoa do singular, certo? Rodrigo e Ricardo, histórias em quadrinhos. Então, nós temos a situação aí do, né, que está, qual é o número dessa frase? Plural. Então, Rodrigo e Ricardo, eles leem histórias em quadrinhos, certo? Então, temos aqui as respostas do número 4. Então, não confunda. Então, deixa a prof colocar aqui do ladinho. Não confunda. Tem ou tem com acento circunflexo, vem ou vem. Então, veja lá. Preencha os espaços com os verbos ter ou vir e desvende a charada. Todas as mães, lembram? Todas as mães, plural, têm, com acento, plural, todas as mães. Todas as mães têm, sem ele não tem pão. Então, pão está no singular, não tem acento. Sem ele não tem pão, some no inverno, vem no verão. Vem com tio.
no verão. O que será que é, hein? Qual que é a charada ali? Todas as mães têm, sem ele não tem pão, some no inverno, vem no verão. Qual que é a charadinha, pessoal? Qual que é a resposta? Qual será? Vou deixar aí para vocês vão me falar na próxima aula. Qual que é a resposta dessa charadinha? Todas as mães têm, sem ele não tem pão, some no inverno, vem no verão. Qual será que é? Muito bem, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. Vocês têm também lá o livro de caligrafia para fazer a página, né, de caligrafia. Espero que vocês tenham compreendido, então, sobre essas formas verbais. E qualquer dúvida, mande uma mensagem para a prof no WhatsApp, que a prof responde vocês. Ou na próxima aula, não digo a próxima aula se estiver já resolvido o problema, mas enfim, pode mandar a mensagem para a prof. Pense na charadinha aí, é bem facinho, hein? Tá bom? Um beijo para vocês e realize a atividade com bastante carinho, como vocês fazem sempre. Tá bom, galerinha? Tchau, tchau e até a próxima aula!